Gente, Deus é Pai do Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Depois, Natasha, quando eu chegar em casa, você me lembra que eu esqueci, eu tenho que ligar lá para essa coisa da internet. Você entendeu? Não, só estava caindo direto toda hora, eu tenho que ligar para lá, no suporte dele lá, ver o que está acontecendo lá. Então, pessoal, deixa eu explicar um negócio. Nós vamos para a palavra de Deus e sempre quando a gente vem para a igreja, a gente vai ouvir a palavra, a gente tem que abrir o nosso coração para a gente entender o que Deus está falando. Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Mas é que nem eu preguei aqui esse mês, eu preguei muito sobre isso, sobre que Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Inclusive, pastora, por que quando as pessoas às vezes estão assim, longe da presença de Deus, a pessoa sofre, passa muita batalha, mas quando a pessoa vem para a presença de Deus, que ela entende o que Deus está falando, as coisas mudam para melhor, não é para pior. Porque, gente, a gente tem que entender o Evangelho de Cristo. Eu preguei aqui, hoje é sexta, né? Quarta-feira, que a Bíblia fala que no mundo tereis, aí muitos são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor te tirará, você não vai ficar lá. Entendeu? Se as pessoas estão errado na nossa vida, a gente tem que procurar pedir a Deus para ajudar a gente a entender a palavra, porque o Evangelho é boas novas de salvação. Então, mesmo que a luta vem, todas elas você vence. Eu preguei isso na quarta-feira. O apóstolo Paulo disse que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Mas se a gente não vencer de jeito nenhum, tem alguma coisa errada no nosso jeito de entender, ou no jeito de crer, ou no jeito de executar. Porque tem três coisas que é importante a gente saber. Primeiro que a gente vem, para a gente aprender a palavra, a gente tem que crer e tem que obedecer. Duas coisas que a gente não pode. Se você não crê ou não obedece, o negócio se anula a palavra de Deus na sua vida, entendeu? Então você pode ficar ali anos, mas aquilo não acontece. Porque está faltando você crer, ou está faltando você obedecer. Esses dois problemas, que era o problema do Abraão, né? Porque ele estava tantos anos esperando o filho da promessa, que ele já estava querendo desistir já. E ele chegou para cobrar a Deus, Deus, cadê esse filho da promessa que o Senhor prometeu? Já vai fazer 100 anos. E nada. E Deus falou para Abraão que Abraão, anda na minha presença, ou seja, procura obedecer a palavra e ser perfeito, que não duvidar de Deus. Então essas duas coisas é o que atrapalha, quando eu não creio ou quando eu não obedeço. Porque na verdade a gente, quando vem na igreja, não é que a igreja vai mudar a sua vida, não. E você vai ouvindo e você vai acertando a sua vida com Deus. Você vem para aprender o certo. Você aprendeu toda a vida errada, então você vai aprender agora como viver com Jesus, como agradar a Jesus. E quando a gente faz a vontade dele, ele faz a nossa. Quer ver um exemplo? Um exemplo foi um Zaqueu. Até um pedacinho de papel. Um exemplo disso foi o Zaqueu. O Zaqueu, ele vivia uma vida toda torta, ele vivia uma vida toda errada. O que acontecia de ruim com o Zaqueu, ninguém gostava dele, todo mundo detestava ele, era tudo errado na vida dele, eram coisas que ele fazia errado. Você está entendendo? Ele aprendeu a fazer errado. Essa câmera aqui está suja. Olha ali. Estava parecendo até que eu estava no céu, tudo branco. Então, o que acontece? Ele aprendeu a fazer do jeito errado, por isso que estava errado na vida de Zaqueu. Mas quando Jesus entrou na casa dele, de Zaqueu, e foi ensinar o certo, ele aprendeu a fazer o certo. O que ele fez? Ele mudou de ideia. Você vem para a igreja, você às vezes foi ensinar tudo errado, como eu estava no
eu fui ensinar tudo errado. Comigo era que nem outro dia eu preguei aqui, acho que foi sexta-feira, não, foi quarta-feira, terça, olho por olho, dente por dente, se não desse, apanhava. Eu aprendi desse jeito, mas quando eu vim para Jesus, eu tive que aprender de outro jeito. Você está entendendo? Lá fora eu aprendi a odiar, jogar praga também, jogava praga também, jogava, mas quando eu vim para a igreja, eu tive que aprender com Jesus. Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu entendi que o jeito que eu vivia, as coisas que eu fazia, estava errado, mentira, entendeu? Então a gente vem para aprender com Cristo. Então o Zaqueu, ele veio, ele fazia tudo errado lá. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que ensinou ele a fazer o certo, o Zaqueu mudou de ideia. O primeiro passo que o Zaqueu entendeu é o seguinte: que eu estou fazendo está errado. Não está certo se eu estou roubando o povo, entendeu? Tratando todo mundo mal, isso não está certo. Aí ele entendeu o erro dele, o primeiro passo. Qual foi o segundo passo que Zaqueu fez? Ele se arrependeu. O que é se arrepender? Quando você muda de ideia e decide não fazer mais aquilo de errado que você estava fazendo. Porque muitas das vezes, nós pedimos perdão ao Senhor, né? Claro, você deve pedir perdão. Mas quando você erra, você tem que pedir perdão a Deus e pedir força para você não permanecer no mesmo erro. Não adianta, você pede perdão aqui e você faz de novo. Você pede perdão aqui, você tem que pedir força a Deus, Deus me dá força para mim não fazer mais isso. Entendeu? Para me sair fora desse erro. Então o Zaqueu, ele se arrependeu, ele mudou de ideia. Ó, Senhor, se eu tenho roubado alguma coisa, ele não roubava. Todo mundo sabe que ele roubava, ele era cobrador de imposto. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver tudo que eu peguei. Eu vou devolver, não quero mais saber dessa vida. Zaqueu mudou, entendeu? Então nós viemos para a igreja, através da palavra de Deus, é que a gente vê como a gente está vivendo. A nossa vida tem que estar alinhada com isso aqui, ó. Entendeu? Nossa vida tem que estar alinhada com isso aqui. Se não tiver, o que tiver fora, eu tenho que consertar. A Bíblia não vai se consertar, a Bíblia já está certa, entendeu? O que tiver errado, é eu que tenho que me consertar. Eu tenho que começar a pedir força a Deus. Por isso aqui eu não estou fazendo. Ou isso aqui não era para fazer, eu estou fazendo. Você está entendendo? E você vai se consertando. E ao longo que você vai pedindo força a Deus, você vai se consertando, aí Jesus vai agindo na sua vida. Tem muita gente que, é só ir na igreja lá, sentei, vou embora, você é abençoado. Não, você tem que ouvir a palavra, você tem que se consertar com Deus, você tem que se esforçar para crer, você tem que se esforçar para colocar em prática. Aí sim as coisas vão acontecer, senão você fica um religioso. O religioso é aquela pessoa que vai, mas ela não é praticante da palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos ser praticantes. Quer ver? Vamos lá no livro de Tiago. Nós devemos ser praticantes, não apenas ouvinte. Sabe o que é uma pessoa ouvinte? A pessoa vai lá, ouve e vai embora. Não, a gente tem que ouvir e praticar, pessoal. Ouvir e praticar. Entendeu? Não é só ouvinte. Ouvinte é aquela pessoa que vai lá, aleluia, glória a Deus, e vai, sai dali e continua fazendo tudo errado. Entendeu? Não é assim. Isso não vai acontecer um milagre na sua vida se você fizer isso. Bom dia, Maria. Agora, se você ouvir e colocar em prática, não, eu vou obedecer o que Deus está falando, aí sim o milagre vai acontecer. Amém? Tiago. Bom dia, Maria, Rose, Ronaldo, Juju, Cida, Ana Maria, Natasha, Juju. Oi? Presente para mim, Glória. Não é meu aniversário não, mas eu aceito, não é não? Falei, Natasha, ela presente. Já pensou se a professora ganhasse presente, cada pessoa que falasse presente? Poxa. Não, os professores iam ficar sair de lá cheio de presente. Tiago.
pessoal? Hã? Tá, né? Quê? Pessoal, é Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Glória a Deus. Tiago 1. Lá no versículo, vamos pegar do 19 para a gente entender melhor. Glória a Deus. Amém. Olha o que está escrito aí. Sobre a prática da palavra de Deus, não é isso? Que você sabe o que é praticar, pessoal? Não é, às vezes vocês falam, a pessoa do pastor faz cada pergunta, mas é melhor, sei lá, vai ver que apresentar. Vocês sabem o que é praticar? Hã? Praticar. Você vai colocar aquilo ali, você aprendeu em prática. Entendeu? Você vai, por exemplo, numa academia. Aí não é instrutor, não. Como é que se fala? Não é personal? É o quê? Na academia. Oi? É personal. Ele vai te ensinar um exercício. Você vai pegar isso aqui, vai fazer assim, vai fazer assado. E aí ele vai falar, agora você tem que praticar isso aqui tantas vezes por semana. Entendeu? Já pensou se ele falar com você, você vai fazer assim, assim, assim? Você, mas você não faz uma vez. Passou 3 meses, 4 meses, chega lá, e aí o resultado? Está fazendo? Está praticando? Eu pratiquei uma vez por mês, mas ele não falou uma vez por mês. Você está entendendo? Para funcionar, você vai ter que praticar o próximo. Entendeu? A palavra de Deus, ela também é assim, ela só funciona se você praticar ela. Não adianta eu só vir na igreja, só ouvir e ir embora. Isso não vai funcionar, gente. Isso aí tem um montão de gente religiosa que vai na igreja e glória a Deus, quer girar e tudo, mas sai dali e continua fazendo a mesma coisa. Quer dizer, não acontece nada, porque a pessoa não praticou. A gente vem na igreja para aprender. Aí aprendeu com Jesus, agora eu vou praticar lá fora o que eu aprendi. Aí sim. Aí as bênçãos de Deuteronômio 28, não tem que estar escrito lá? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando guardares os mandamentos do Senhor para guardar e cumprir. É o que você tem que fazer, você tem que aprender que com Deus a gente precisa crer e colocar em prática. Se eu não colocar em prática, eu só estou indo, mas não adianta nada. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, vamos lá. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto, homem no sentido genérico, quando a Bíblia fala isso, tanto faz, homem ou mulher. Mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Vamos dar uma paradinha aqui? Isso aqui é aquela pessoa que ela é meio estourada. Entendeu? Tem hora, porque a nossa luta não é carne nem sangue. Você tem que entender isso. Aquela pessoa que te perturba, aquela pessoa que fala, liga para você te provocando, fala com todo meia dúzia no teu ouvido, sabe aquela pessoa? Ela, na verdade, ela está sendo usada por um espírito. Ah, pastora, mas nem tudo é o diabo, mas pior que é, irmão. Se você não aprender, você vai ficar perdendo para ele toda hora. Pior que é. A Bíblia diz, não vem tentação senão humana. Está lá no livro de Romanos. O demônio, ele sempre vai tentar usar alguém para tirar a sua paz, o seu sossego, para tentar te tirar da presença de Deus. Ele usa como? Provocando você. Você está entendendo? Fala coisa esquisita, tipo, fala coisa de derrota. Ih, não vai adiantar não, Toinho, né? Toinho também estava em situação assim, deu ruim, aí você fica acreditando naquilo ali. Tu não tem que acreditar nisso. Então, às vezes, o diabo usa as pessoas para provocar você. Você, de vez de ser tardio para falar, você se explode. Tem pessoa que é meio explosiva. Entendeu? Mas, pastor, isso aí tem jeito? Tem, porque eu era assim. Eu
demorei muito tempo mesmo, para começar a pregar o Evangelho, porque Jesus, ele não podia me usar. Ele queria me usar, mas ele não podia, porque eu já era uma pregadora, mas eu era meio explosiva, eu não gostava de levar desaforo para casa, eu era assim. Se o irmão falasse uma coisa comigo, irmão, eu já revidava logo. E Deus falou assim: como é que você vai me servir desse jeito? Você está atacando todo mundo dentro da igreja. Não, você não está entendendo que o diabo está te provocando, você está atacando todo mundo dentro da igreja. Como é que você vai me servir desse jeito? Irmão, foi uma luta para me mudar. E, meu Deus, tira isso de mim, Senhor. Eu me irritava, eu perdia a paciência, eu não podia falar nada que eu me explodia. Entendeu? E ele está falando, foi uma luta para mim ser tardio para falar. Por quê? O demônio, ele tentava Jesus com palavras. Você já viu isso na Bíblia? Aquela mulher, aquela causa da mulher, daquela mulher adúltera, depois você lê em casa com calma, aquele texto fala que eles trouxeram uma mulher que foi pegue a ato de adultério e chegou até Jesus e falou: Jesus, Rabi, sei lá, chamou de mestre, né? Na lei de Moisés, essa mulher deve ser pedrejada até a morte. O que o Senhor nos diz? Mas a Bíblia diz que estava escrito assim embaixo, e diziam isso para tentar Jesus, para ver se ele falava alguma coisa errada, a qual pudesse crucificar ele, matar ele. Queriam que ele falasse alguma coisa errada, quer dizer, o diabo provocava ele. Por isso que Jesus, ele foi muito sábio, porque ele baixou a cabeça e começou a escrever. E eles insistiram, como eles insistiram muito, Jesus escrevendo, depois Jesus pensou. Isso é um exemplo. Jesus pensou antes de falar. Quando ele respondeu sabiamente, de um jeito que eles ficaram com medo. Entendeu? Ele não revidou. Então, a gente tem que ver isso, que se você for uma pessoa muito explosiva, isso vai atrapalhar você no seu trabalho, isso vai atrapalhar você no seu casamento, isso vai atrapalhar você na sua família, vai fazer você perder bênçãos. Porque quando você está perto de ser abençoado, o diabo vai lá, provoca você explode. Quer dizer, você caiu daquela ladezinha dele. Entendeu? É uma armadilha. E por isso que ele está falando isso aqui, ó. Mas todo homem seja pronto para ouvir, não é isso? E tardio para falar, não é para você ficar discutindo, batendo boca. A Bíblia diz que a melhor resposta para o tolo é o silêncio. Então, a pessoa está falando errado, está falando um monte de coisa que não tem nada a ver, e não sai de perto. Tá certo, tá bom. Sai de perto, você não vai ficar discutindo com o cara. A pessoa que sabe que ela está errada, você vai tentar dizer que está certo, ela não vai aceitar. Tem coisa que eu nem perco tempo, gente. Se eu tentar conversar com alguém, a pessoa não aceita, ela vai ver os argumentos dela, então tá bom, os seus argumentos ficam meu, eu vou orar. Eu não vou ficar discutindo, batendo boca, passando mal, daqui a pouco e a pessoa continua com os argumentos dela, quer dizer, você está prejudicando eu. Você não está entendendo? Eu não vou mudar o coração dela, eu não vou mudar a mente dela, eu posso mudar a mente dela e o coração dela em oração. Eu vou a Deus, essa pessoa está pensando errado. Mas ela não adianta eu falar, então se o seu Espírito Santo vai lá e mostra para ela que ela está errada, desperta ela para entender o que é certo. Aí sim, Deus vai lá e vai trabalhar no coração dela. Mas eu não consigo. A Isis, ela morreu por causa disso. Quem lembra da Isis aí, levanta a mão? A Isis morreu por causa disso. Ela que tinha uma filha que ela queria ficar batendo boca com a filha. A filha provocava, o diabo usava a filha para provocar ela. Eu falava para ela: Isis, isso aí não é a sua filha, tem um espírito usando a sua filha. Você tem que trazer a peça de roupa, a fotografia, mas não fica discutindo, batendo boca, que o diabo quer isso, que você se aborrece, que você... Entendeu? Eu falava com a Isis, sentava no ouvido, a vizinha dela que trazia ela, eu lembro disso até hoje, falava aqui para ela: Isis, escuta a pastora, Isis. Não fica discutindo não, isso é um dia espiritual. Não tinha jeito. Ela ia, quando ela voltava, pastora, não deu para me aguentar não, desculpa, já discuti com ela de novo. E eu sempre falava, uma hora o demônio
pode acabar usando a sua filha para discutir com você, e ele acabar te atacando, te dando um AVC, um infarto, e aí? Ela não quis ouvir de jeito nenhum. Aí um dia ela discutindo com a filha dela, começou uma dor no peito, um troço estranho, ela teve um AVC. Ficou uma semana em cima da cama e morreu. O que eu falei para ela? Não fica discutindo, vai orar que não diabo. Sabe o que aconteceu? Uma semana e morreu. A vizinha dela disse que assim que ela morreu, a filha dela já tomou a casa, já botou som alto. O demônio ficou à vontade. Saiu uma pedra do meu caminho, entendeu? E ela podia estar aí, ela estava nova ainda, mas ela não entendia que a nossa luta não é carne e sangue. Ela queria ficar discutindo, batendo boca. Não funciona. Repara só, você que se sente mal, daqui a pouco você está com dor de cabeça, você está estranho, você está esquisito, não está bem, mas porque o demônio está perturbando você. Não é assim não para a gente vencer, a gente vai orar, entendeu? Aí ele está falando aqui, ó, sabei isto, meus amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para quê? Para se irar. Por que tardio? Porque tem gente que se ira muito rápido. Isso que ele está falando, ele tem que ser tardio para se irar, porque tem gente que qualquer coisa a pessoa se explode. E o que acontece? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu já preguei isso aqui antes. Pastor, o que é isso? Você não quer que Deus opere a justiça dele na sua vida? Você não quer? Que Deus te abençoe, que as coisas dê certo, que a justiça de Deus liberta os seus filhos, liberta a sua família, que a justiça de Deus te faça prosperar, que a justiça de Deus muda a tua história, te dê saúde, ter paz. Tu não quer isso? Mas a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não opera na ira do homem. Então, se você não viver irado, qualquer coisa você se ira, toda vez que tu faz isso, tu está atrapalhando Deus de operar a justiça dele na tua vida. Você está entendendo? Por isso que o diabo fica usando as pessoas para te futucar, porque ele já sabe que se você se irar, viver irado, chateado, não tem como Deus operar a justiça dele. Você fica esperando, mas cadê? Deus está esperando você se acalmar, você, entendeu? Se amansar, para ele poder operar a justiça dele. Então ele está dizendo aqui, ó, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com o que, pessoal? Com mansidão a palavra que vós enxertar. Pastor, mas aí, todo mundo recebe a palavra com mansidão. É ruim. Eu, quando comecei a ir na igreja, parecia aqueles todos bravos, sério. Toda vez que meu pastor pregava, eu saía da igreja com uma raiva. Não sei nem como é que eu ia na igreja. Quem me levava na igreja era Deus, sério. É que Deus tinha um propósito na minha vida. Sei lá, acho que eu já imagino mais ou menos assim. Eu acho que o anjo deve amarrar uma corda, ele deve me puxar assim atrás dessa cadeira aqui. Eu não sei se o anjo me amarrava naquela cadeira, eu não sei. Porque eu não sei porque que eu ia na igreja. Porque eu ia na igreja e saía de lá revoltada. Saía de lá revoltada. Porque naquela época, é muita coisa que eu fazia assim de errado. Entendeu? E o meu pastor parecia que ele sabia certinho da minha vida, que ele pregava certinho o que eu fazia de errado. E a gente tem uma coisa na gente que a gente tem que lutar, como o pastor falou, né? Que a gente tem dois inimigos. Um é o mais fraquinho, que é o diabo. O pastor, como o diabo é mais fraquinho? E quando você aprende, né, com a palavra de Deus, você vai amarrar ele, vai mandar embora, ele vai sair. O outro, que é o pior de todos para você vencer. Pastor, qual é o outro? Somos nós mesmos. Porque nós nascemos num corpo de pecado. O nosso espírito, a gente quer obedecer, mas a nossa carne não quer. A nossa carne é inclinada para o pecado. A vontade dela é o pecado, entendeu? Então, a gente vencer a nós mesmos é uma luta. Então, o que aconteceu? Eu fui para lá, eu fazia um montão de coisa errada. Então, quando o pastor pregava certinho aquilo que eu falava, que raiva que me dava do pastor. Eu ficava até pensando, o pastor ficou jogando piada para os outros na igreja. Para mim, eu
cadeira, lá vem ele, quer ver? Vou jogar piada pra mim. Eu já sentava assim na cadeira, eu já se esperando já, sabe? Mas depois eu ia para casa, eu ficava pensando, Deus falava comigo, Fabiana, como é que o pastor está jogando piada? O pastor não sabe das tuas dicas. Aí eu ficava, é mesmo, ele não sabe que eu fiz aquilo, aí eu começava, aí que eu começava a analisar, porque realmente o pastor não sabe da minha vida, porque como é que ele está jogando piada por mim? Você não sabia nada de mim. Aí Deus começou a falar no meu coração, Fabiana, né, pastor jogando piada, é Deus que quer que você muda, procura mudar, irmão. A minha conversão não foi fácil. Tem gente que pensa que se converter, vou lá na igreja, pronto, vou embora. Não é assim não. É pena que, sei lá, que não tem como gravar, só Jesus que sabe. E se eu tivesse como passar aqui num telão, como que foi quando eu me converti, você ia, eu não sei o que você ia fazer, eu acho que você ia chorar por pena de mim. Não foi fácil. Eu ia para a igreja e saía com ódio da igreja. Nunca mais eu volto aqui, nunca mais. Você vem para quê que eu entrei aqui? Porque os demônios que tinha na minha vida, ele não queria me perder. Então ele dava aquela revolta para não aceitar a palavra. Porque a palavra, ela liberta. Toda vez que você ouve, ela vai libertar você. E o demônio não queria que eu fosse liberto. Eu tinha uns troços muito pesados na minha vida, ele não queria sair. Então ele dava revolta de quê? Do pastor, da palavra, da igreja. Você entendeu? Só que como Deus é bom, eu ia para casa chateada, revoltada, mas depois o Espírito Santo vinha, falava comigo, eu começava a pensar direitinho, eu tenho que mudar mesmo. Entendeu? Não adianta. Uma vez, eu lembro que eu saí da igreja, o pastor tinha pregado um troço lá que eu fazia de errado lá, Deus usou ele, né? Eu saí tão revoltada da igreja que eu fui direto para casa. Cheguei em casa, eu fechei a porta, para tu ver como é que eu tinha muito espírito na minha vida. Eu tinha muito espírito. Eu sei lá, não sei se era igual o demoniado gadareno, mas tinha bastante. Eu fui para minha casa, eu fechei a porta do quarto, revoltada. Eu quebrei tudo, sozinha dentro do quarto. Porcaria, que eu não vou mais para porcaria de igreja, não, mas quebrei tudo dentro do quarto. Tá pensando o quê? Tá pensando que Deus está... Porque Deus é misericordioso, tá? Deus está pensando o quê? Eu já mudei, vai ter que mudar mais. Eu não quero mudar uma porcaria nenhuma, não. E quebrei tudo dentro do quarto, sério, sozinho. E depois me deu uma crise de choro, irmão. Aí eu comecei a chorar. Tá, Deus, me perdoa e tal. Se você visse, a minha conversão não foi fácil, não, né? Olha, eu tinha um chão assim, ó, um quarto de piso, nesse dia. Depois eu tentei levantar e estava escorregando de tanta lágrima que eu chorei aquele dia. Não foi fácil mudar. Não foi. A minha carne não queria. Sabe? Era uma luta para mim não mudar. Mas aí eu comecei a pedir força a Deus, a minha conversão não foi fácil, não. Foi uma batalha. Aí eu fico olhando assim, a pessoa que vai na igreja e fala, me converti. Sabe, irmão, não sabe o que é morrer para você mesmo, não. Dói morrer para você mesmo, dói. Das suas vontades, das suas manias, do seu eu. Ter que largar aquilo que você sempre foi desde criança. Não é fácil, é renúncia. Entendeu? É renúncia. Você largar sonhos, eu larguei muitos sonhos para estar aqui. E o pessoal, poxa, pastora felizada, tá ali, mas não, talvez se você estivesse no meu lugar, será que você teria largado os sonhos que eu larguei? Eu larguei muitos sonhos meus para fazer do Senhor. Primeiro que na minha mente não era assim, porque se eu fosse olhar para o meu sonho, eu estaria aqui. Agora eu me converti, meu sonho era todo diferente. Entendeu? Então abrir mão de muita coisa. A pior coisa que tem no começo assim, é você vencer você mesmo. Você não quer, a verdade é essa. Você sempre foi assim, eu sempre fui assim, você é assim, ninguém tem nada a ver com isso. Entendeu? É uma batalha. Mas para Jesus não funciona assim. Você tem que ir abrindo mão do seu pecado, do seu erro, pedindo força a Deus. Então não foi fácil. Aí ele está falando para você receber com mansidão, porque não é todo mundo que recebe com mansidão. Eu saía da igreja e parecia um touro brabo. Se alguém encontrasse comigo no meio da rua,
Eu descascava primeiro que aparecesse, que eu já tinha saído da igreja revoltado. Tinha voz, ficava uma raiva do pastor, raiva da igreja, raiva de todo mundo da igreja. Mas engraçado que Deus é tão bom, porque eu saí assim, né? Mas no outro culto estava eu lá de novo. Aí Jesus foi mudando. Hoje em dia eu não consigo mais viver sem Jesus. E hoje eu não sinto mais isso. Hoje eu aí recebo a palavra de Deus com alegria. Eu gosto de ouvir o que ele fala. Mas naquela época não era assim, porque eu ainda não era liberta, os bichinhos ainda me perturbavam, entendeu? Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. A palavra de Deus, né? Você vê que mansidão, a palavra de Deus não pode acertar, pelo qual pode salvar a sua alma. Aí ele está dizendo, e sede cumpridores, aonde eu falei com você, né? Lá atrás. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Não é para você só ouvir, pronto, é para você ouvir e praticar o que Deus está falando. Eu vou ouvir, mas vou colocar em prática. Não adianta só ouvir por ouvir, entendeu? Aí não funciona, não vai funcionar. Eu tenho que ouvir, eu tenho que crer, eu tenho que praticar o que Deus está me ensinando. Então ele está falando aqui, ó. Cadê? E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-os com os falsos discursos. Vamos dar uma paradinha aqui? Porque quando você só ouve a palavra e não pratica, você está enganando a si mesmo. A verdade é, se você só ouvir e não botar em prática, você está se enganando. Porque ela não funciona quando você não crê e não põe em prática. Entendeu? Você tem que. É igual a pessoa que vai na escola, o professor está te ensinando, se você não estuda, quando chegar a prova, você não passa. Porque você tem que colocar em prática aquilo que você aprende. Se você, eu já ouvi, tá bom, você não praticar e não crer, é tipo um engano. O bichinho vai engambelando você. Você vai indo, pensando que está tudo bem, mas não está, porque você não colocou em prática. Entendeu? Você não pode deixar se enganar, não. Você tem que botar no seu coração. E colocar em prática, você também não consegue colocar em prática sozinho. Você sabia disso? Sério, não. Você escutou aqui, pelo menos eu até hoje eu vivo assim. Você escutou aqui, você vai para a sua casa, você vai pegar um momento lá que você esteja a sós com Deus e você vai pedir Jesus isso. Pai, eu entendi que isso que eu faço está errado, mas eu não consigo sozinho, eu preciso da sua ajuda. O Senhor disse em mim, nada podeis fazer. Se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Você vai orando e você vai sentindo a primeira mudança que ocorre na sua vida, quando você está se convertendo de verdade. Você vai sentindo que você está começando a mudar. Não é só a sua vida, não, é você. Você já não está sendo mais... O pecado que antes você fazia muito normal, ele já começa a te incomodar. Já começa a vir aquela cobrança. Não era para mim ter feito isso. Tá? É porque você está se convertendo. Entendeu? Você está se convertendo de verdade. A palavra está mudando você. É o primeiro sintoma que você sente. Você tem vontade de mudar. Você ouve a palavra, não, eu vou orar, mas Deus vai me mudar. Igual o Zaqueu. O Zaqueu, quando ouviu, deu vontade dele mudar. Deu vontade de mudar. Não sei, eu vou mudar. Entendeu? Você começa a querer fazer o certo. É porque Deus está agindo em você. Você está se convertendo. Você está entendendo? De verdade. Não é aquela coisa michuruca que você está vendo esses evangelhos de hoje em dia, não. Você está se convertendo de verdade. É um novo nascimento. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Não se ficar se enganando. Mas tem muita gente que ouve, vai embora, não ora, não pede a Deus para mudar e vai ficar toda a vida naquela luta. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó. Enganando-os com os falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. É isso? Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu
legal, que a pessoa olha, daqui a pouco você sabe, você até esquece. É quando a pessoa vem para a igreja, ela ouve a palavra, mas chegar lá fora, ela vai resolver uma coisa, vai resolver outra, ela até esquece de quem foi pregado na igreja. Entendeu? Aí chega alguém assim, daqui que a pastora pregou. Porque ela esqueceu. Entendeu? E a gente, a outra coisa que a gente tem que pedir a Deus, Deus, não deixa eu esquecer o que o Senhor fala. Porque no dia a dia, muita coisa na cabeça, se deixar a pessoa esquece. Entendeu? Então você também tem que pedir a Deus. Porque lá no livro de João está escrito que o próprio Espírito Santo, ele te lembra do que você foi ensinado. Então você tem que pedir a Deus, Senhor, me lembra com o teu Espírito Santo, porque eu aprendi, o Senhor falou comigo. Entendeu? Para você não esquecer. Aí ele está dizendo aqui, ó. Aquele, porém, que atenta bem, aquela pessoa que presta bem atenção, aquela, eu quero prestar atenção, vou aprender. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Sabe o que é isso? Você não abre mão, você não desiste. Porque ontem eu botei uma palavra lá no WhatsApp, não sei se vocês viram lá, quando Jesus falou, permanecer em mim. Quando a gente vem para a presença de Deus, a gente tem que se esforçar para permanecer, não só faltar, senão você acaba o troço que estava dando certo, começa a dar errado, o troço volta de novo, você tem que perseverar, e nisso persevera, você insiste, não, vou continuar, vou ir, entendeu? Aí está falando aqui, ó, e nisso persevera, não é isso? Não sendo ouvinte esquecido. Se eu ouviu, esqueceu tudo que você ouviu, não. Mas fazedor da obra. Pastor, o que é fazedor da obra? Quando você pratica a palavra. Você é uma pessoa praticante. Você ouve e pede força a Deus e executa. Mas fazedor da obra. Este tal será o que, pessoal? Bem-aventurado, você vai ser feliz. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tudo que você fizer, Deus vai na frente, vai dar certo. Ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Até aquilo que parecia que está dando tudo errado, Deus faz dar tudo certo. Eu estava orando aí, agora eu posso falar porque já aconteceu. A gente estava orando aí pela filha da irmã Carmen. Vocês conhecem a Carmen, né? Alguns de vocês conhecem. Roubaram o carro da filha dela. Aí tinha um seguro, aquela coisa toda, mas o seguro foi rastrear o carro e o carro estava num lugar de uma área de risco. Levaram o carro numa área de risco. E o seguro não quis ir lá buscar. Não, a gente não vai entrar lá, aquela coisa toda, deixa quieto, a gente vai ver como é que faz aí para ressarcir, né, o valor do carro. Aí tá, deram um carro reserva lá para ela lá, carro meio funhanhado, assim, não era aquela qualidade, até sair o dinheiro. Irmã Carmen, pastora, vamos me ajudar em oração, porque tadinha da minha filha, ela está esperando um tempão. E toma de oração, toma de oração, toma de oração, e nada do seguro dando dinheiro, toma de oração, toma de oração. E o negócio parecia que estava preso de corda. E tadinha, a filha dela, né? Teve um carro roubado, precisando do carro. Aí, seguro, aquela não dá, aquela batalha de oração. A gente orando. O que aconteceu? Depois de alguns meses, a irmã Carmen disse que finalmente o seguro devolveu o valor do carro. Ela falou, olha só, minha irmã, como é que foi as coisas. Ela teve o carro roubado, aconteceu tudo isso, tá vendo? Ela ficou triste, demorou pra caramba para sair, mas ela pegou o dinheiro, com o dinheiro ela conseguiu comprar um carro bonito, um carro melhor do que ela tinha. 2025 o carro dela era 2019, 18, trouxe assim que eu roubava. E ela disse que ela está toda feliz, porque o carro que ela está agora, bem melhor do que ela está. Está agora da segunda casa, é
melhor do que dar comida. Está vendo como é que Deus transforma aquilo que era ruim, formado, aquela coisa toda, mas ela está com o carro melhor do que ela estava. Melhorou para ela. Demorou uns meses, mas demorou. Porque ela disse que a filha dela está toda feliz. Carro 2025, moderninho, bonito, carro bem melhor do que ela estava. Olha só como é que Deus faz as coisas. Quando nós confiamos nele. Entendeu? Sim ou não? Então você com Deus, as coisas, até o que parece que está dando errado, depois dá certo. Porque isso aí pareceu, né? Que estava depois rolado, uma luta para pegar o dinheiro, mas olha só como é que Deus fez dar certo. Até aquilo que o diabo faz para tentar te destruir. Deus pega aquilo ali, eu não sei como é que ele consegue fazer isso, mas ele transforma aquilo ali para o seu bem. No final você acaba bem e o diabo acaba envergonhado. Deus consegue fazer isso, é impressionante. Mas que ele consegue transformar maldição em bênção. Tudo na mão do Senhor é assim, sabia? É transformar maldição em bênção, porque ele faz isso. Às vezes o troço era para te destruir. Entendeu? Ele transforma de uma tal maneira que os outros ficam assim, ué, mas caralho, pensei que era, entendeu? Pensei que fulano ia morrer, que ia dar ruim lá. A pessoa ficou melhor do que estava antes, e aí? Deus faz isso. Eu sei disso, que ele já fez isso várias vezes na minha vida. Como a palavra de Deus diz, né? Que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Aquela ferramenta que veio para te destruir, Deus pega aquilo ali, transforma de tal maneira e usa até para te abençoar. Aí o inimigo fica assim, ó. Caramba. Entendeu? Eu joguei um canhão lá para destruir, ela bateu lá, voltou, destruiu a gente. É tudo conta, entendeu? Não destrói você. É assim que funciona. O mal sempre sai perdendo. Já viu aquele... Tem uns desenhos, já viu aquele desenho de antigamente que tinha um vilão? O vilão perturbar, fazia, mas no final o vilão sempre se dava mal. Não tem? Assim é a nossa vida com Deus. Não é que o diabo vai desistir. Quando você estiver aqui na terra, ele vai tentar, mas o vilão sempre vai sair mal se você está andando com Deus. Ele vai tentar, mas sempre sai. Entendeu? Tinha um que a gente assistia quando era pequeno, e o negócio ia embora, esse do Sonic, né? O Robotnik vencia ele ia lá, eu voltarei! Mas voltava, perdi de novo. Entendeu? Tinha uns desenhos que a gente via quando era pequeno, não sei se vocês lembram, do Jasper, lembra? Os Power Rangers. Então, entendeu? Que eles venciam os caras, a gente vai voltava, mas vencia de novo. Então assim somos nós com Jesus. Enquanto nós andarmos com Jesus, o diabo nunca vai conseguir vencer você. Ele vai, quebra a cara, volta, mas ele insiste, ele é teimoso, não sei por quê. Mas ele sabe que ele não vai vencer. Entendeu? Então ele está falando aqui, porque no 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, você presta bem atenção na palavra e persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Sabe o que é bem-aventurado, pessoal? Feliz, você vai ser feliz tudo que você fizer. Mas você tem que botar Jesus sempre na frente. Lembrar da palavra de Deus. Ver alguém te afrontar, você não, sabe o que é? Sabe o que Deus falou? Vamos ser tardio para falar. Tá bom, você está certo. Vai orar, vai no cantinho, repreende lá, sai dessa pessoa, não precisa você gritar, sai dessa pessoa em nome de Jesus. Deus, não deixa eu cair nessa não. Por que ele está falando isso? Vamos lá no Romanos. Lá no livro de Romanos 10. Não, gente, não é Romanos, não. 1 Coríntios. Tá? Eu confundi. 1 Coríntios 10.
1 Coríntios 10, versículo 12. Acharam? Porque você tem que ser assim, ó, Deus quer te abençoar, mas você tem que ser uma pessoa vigilante. Porque o Deus quer te abençoar, mas o bichinho sempre vai tentar derrubar você. Não é Deus que está te derrubando, é Ele que tem, o diabo que tenta te derrubar. Se você não vigiar, você cai. Entendeu? Aí ele está falando aqui, ó, lá no 1 Coríntios 10, versículo 12, não é isso? Aquele, pois, que cuida está em pé, olha para que não caia, porque o bichinho vai querer derrubar você, vai tentar você, vai tentar te derrubar. E às vezes a pessoa cai na mesma estratégia, na mesma, você tem que ficar mais atento, entendeu? Eu estou falando aqui, que eu não estou falando mal da vida de ninguém, só um exemplo, estou falando aqui do João. O João, um tempo atrás, ele caiu numa ciladazinha aí, não é uma coisa muito séria, mas caiu. Aí eu, João, escuta a voz do Espírito Santo, Deus ainda tentou falar com você. Pois é, pastor, eu não vigiei. Aí ontem ele chegou aqui, pô, tô chateado comigo, não. Eu falei, o que foi? Caiu de novo. Ele falou, João, poxa. Você está entendendo? Tem coisa que Deus já te avisou, você não vai mais cair nessa. Entendeu? Você tem que pedir força a Deus. Deus, não deixa mais eu cair no meu buraco, eu já caí, não. Fortalece. Entendeu? Por isso que está escrito na oração do Pai Nosso? Vocês conhecem o Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. Já conhece? Santificado seja o seu nome. Venha a nós, teu rei. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora, o que ele está dizendo lá? E não nos deixe cair nas tentações. Não nos deixe cair nas tentações e nos livra do... Por isso já está até no trecho da oração. Já tá um exemplo que você tem que pedir isso a Deus. Não me deixa eu cair nas tentações. Aí ele está falando aqui, ó. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Por quê, pessoal? Não venha tentação, senão o quê? É o diabo usar alguém. É no seu trabalho, é na sua rua, na sua vizinha, dentro da sua casa. E muitas das vezes é da sua própria família. Mas isso existe? Claro, você está vindo com a presença de Deus, você está sendo liberto. A sua família ainda não é. Claro que o diabo vai usar. Se ele pode usar, ele vai usar. E se ele puder usar mais perto de você, ou aquele que você mais ama, para ele é melhor ainda. Entendeu? Aí ele tenta usar até... mas o que você tem que fazer? Tem que orar para essa pessoa ser liberta também. O demônio sai da vida dele ou dela e ela... Entendeu? Aí ele está falando aqui, não vê tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Agora preste atenção, antes com a tentação ele vos dará o quê? Um escape. Tu sabe que escape é esse? Qual o escape que Deus deu para Jesus quando ele estava sendo tentado, gente? A palavra. Quando Jesus foi tentado, ele usou o quê? Está escrito. Esse escape é a palavra. Você está entendendo? Mas não adianta mais orar por isso aí não, que isso não tem mais jeito. Tem sim, porque tudo é possível que crê. Se Deus disse que todo aquele que pede recebe, eu pedi, eu vou receber. Não. Mas essa doença aí você vai morrer. Não, pelas feridas de Jesus eu já fui sarado, está amarrado. Não aceito isso na minha vida. Mas está insistindo, resistir o diabo e ele fugirá de você. Então você tem a palavra. Você vai morrer de fome. Não, o Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. O escape é a palavra de Deus. Mas estão fazendo aí, mexendo os pauzinhos aí para você. Não, mas nenhuma ferramenta preparada contra mim irá prosperar. Você tem a palavra. O escape é a palavra. Sim ou não? Mas aí você está na igreja agora, mas lembra do que você fez lá atrás? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram. Você não tem que aceitar a acusação do diabo que você era lá atrás. O que você fez? Jesus, quando você
Pediu perdão de Jesus? Pediu. Então seus pecados estão apagados. Você tem nada, não deve nada ao diabo. Ele não tem direito de te destruir por aquilo que você já confessou a Deus, já pediu perdão. Não foi o que Jesus disse? Se fores fiel e confessar os seus pecados, você tem que ser fiel e confessar. Pai, eu fiz. Não fica aí tentando gambelar Jesus, não. Fala a verdade. Eu tenho vergonha, mas tem que falar. Eu fiz isso. Você tem que ser fiel para falar. Mas eu estou te pedindo o seu perdão. E pedindo a sua ajuda para mim não fazer mais. Acabou, irmão. O diabo não pode te acusar mais de nada. Lá em cima, uma borrachinha, apagou seu pecado, você está livre. Você tem que levantar a cabeça, pedir força a Deus para agora você não continuar caindo na mesma armadilha. E vai orando. Achou se eu cair de novo? Você levanta de novo. Ela confessa, pede força a Deus e continua. A Bíblia diz o seguinte: se você cair e não ficar prostrado, o Senhor te ajudará. Você não pode se entregar para o pecado. Que é isso? Eu pequei, não tem mais jeito mesmo, Deus não vai mais mesmo perdoar. Mentira, o diabo vai te enganando. Aí você se entrega, não vou nem buscar mais a Deus. Ainda tem festa no inferno quando tu fala isso. Entendeu? Nada disso, irmão. Você errou, você vai lá, tem uma palavra que está te dando uma saída. Se você for fiel e confessar, você vai ser perdoado. Pastor, mas eu não tenho que batizar de novo, mas quem falou isso para você? Tem gente que fala isso, né? Teve uma pessoa que veio aqui e já tinha sido batizada 2 vezes. Pastor, eu errei aí, que eu andei desviado, e agora eu estou querendo voltar para a presença de Deus, estou querendo me batizar. Eu falei, de novo, irmão? Não, porque eu já me batizei 2 vezes, mas não existe isso. No livro de Efésios está escrito que há um só Senhor, um só batismo. Você está entendendo? Dos homens, sim. Há outro tipo de batismo, que é com o Espírito Santo, que só Jesus é que faz isso. Mas batismo nas águas, não só. Mas se você errou, aí você tem que fazer igual o filho pródigo. O filho pródigo, quando voltou, ele falou: pai, errei, eu tenho que me batizar de novo. Foi isso que ele falou? Não, Senhor, pai, eu pequei contra o céu, perante ti. Ele confessou o pecado dele, pediu perdão, se consertou para o pai. Você está entendendo? Você errou, você tem que pedir perdão, confessar. Senhor, eu fiz. Foi feio, foi horrível, mas eu fiz, entendeu? Mas eu estou arrependido, preciso da tua ajuda. É isso. Também depois que você confessa, pede perdão, você tem que sair dali, você não tem que sair dali como condenada. Porque quando você confessa, lá em cima, Jesus é o seu sumo sacerdote, ele vai interceder por você para te limpar lá. Ele vai limpar com a ficha lá em cima. Pai, perdoa, ela pediu perdão, entendeu? Aí é apagado lá. Aí você tem que viver sua vida e vai pedindo força a Deus. Isso não significa que você pediu perdão a Deus, que você nunca mais vai falhar. Agora eu sou perfeito, quem dera. Entendeu? Mas se você falhar, você vai lá de novo. Entendeu? Vai pedindo força a Deus. Deus vai me dando força, vai me ajudando a ficar caindo no mesmo lugar. E Deus vai te ajudando. Você vai ficando cada vez mais forte. Você vai pegando experiência. Que experiência? Você já está vendo, aqui eu já caí porque o diabo já usou isso aqui. Então ele vai tentar usar de novo. Não vou cair mais não. Você vai ficando espertinho, entendeu? Você vai entendendo as astutas dele, no jeito que ele trabalha, as armadilhas dele. Você vai pegando experiência. Aí ele está falando aqui, ó. Uma das experiências já é essa aqui. Você já sabe que não vem tentação, senão humano, já vai usar alguém. Senão humano, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes que a tentação, ele está mandando escape. Só que você não pode se esquecer do escape. Nessa manhã aqui, Deus já está te dando um escape, que é uma palavra. Se alguém vier te tentar lá, você vai lembrar dessa palavra. Mas se você se esquecer, não, você jogou seu escape fora. Entendeu? Aí está dizendo aqui, para que possais o quê? Suportar. Você não vai cair. Se você guardar a palavra de Deus, você não cai. O diabo, ele usa até bicho. Que é isso, pastor? O diabo não usou serpente para derrubar ela? Até um bicho ele usa.
Tem hora que você fala, meu Deus, eu não estou entendendo. Toda hora esse gato voa na minha pia para arrastar minha carne, não posso deixar nada em cima da mesa. Aí você está pensando que é o gato, é nada, o bichinho está ali. A Natasha tinha um gato, o bichinho era calminho, calmo, manso, só vivia dormindo, o negócio dentro deu comida e dormia. Um dia eu estou passando na cozinha, do nada, irmão, ele começou a crescer, eu até me espantei, porque eu criava desde pequenininho, nunca fez isso. Rapaz, mas ele deu um pulo aqui na minha perna, é sério, me agachou assim, ó, e me mordeu, mas eu falei, caraca, eu sou assim, o que deu nesse gato? Do nada. Aí, eu tinha acabado de vir da oração, gente, que eu estava me consagrando no quadro. Não, mas tu tem que ver a ira que aquele gato veio pra cima de mim, do nada. Entendeu? Ele fez assim, eu falei, não, mas ele não vai me atacar, que esse gato nunca me atacou. Rapaz, é sério. Eu nunca vi um troço desse na minha vida. Ele pegou na minha perna, segurou, ele chegou a virar assim, ó, me mordendo. Falei, caraca, que deu nesse gato? Eu tentando tirar ele. Quando eu tirei ele, caraca, o sangue desceu da minha perna. Eu falei, esse gato tá sozinho, não. Não era esse gato, gente. Eu acabei de vir da oração, sério. E ele não era assim. Ele não era, ele era calminho, sempre foi. Eu botei a mão na cabeça dele. Ele todo se batendo aí, é nada. Tu vai sair. Eu repreendi mal, irmão. Tô falando diante de Deus. Ele foi lá pra fora, calminho. Aí deitou lá. Ficou com outro gato. Falei, cara. Tô falando. O pessoal pensa que é brincadeira, mas não é não. O diabo usa até o dedo. Aí saiu o João Vitor, um dia desse ele chegou, disse, tá arranhado, vocês chegaram a ver? O rosto dele todo arranhado aqui? Não? Eu falei, João, o que é isso? Aí ele foi o gato. Eu falei, que isso, meu? Ele é um gatinho lá de casa. Eu fui pegar o negócio no armário, eu não vi, ele estava em cima do armário. Quando eu virei assim, ele em cima de mim. Ele falou, pastor, eu pensei que tinha ficado cego, porque era tanto sangue que eu falei, caraca, esse gato acabou. Era muito sangue. Aí ele falou assim, eu segurei na cortina, a cara ficou cheia de sangue, tudo ensanguentado. Eu falei, caraca, ele deve ter me deixado cego. Nada. Aí depois eu fui ver no espelho, porque arranhou mesmo, que assim, mas quase pego na vista dele, tá? Falei, João, esse gato, nossa, do nada. Se é normal, não é? Tem que ver, olhou pra mim, chamou todinho. Falei, que isso? E o gato era mansinho, gente. Tá repreendido. Tô te falando. É até visto deixar ele usa assim. Ele não tô lá no esporte. Terrível. Tu tá orando lá naquela concentração daquele grupo, aquele vulto, quando você olha e voou, passou correndo lá na cama. Irmão, tô te falando. Tinha um lá que apareceu lá que não era nosso, não. Cara, que gato teimoso. A gente botava ele pra fora, ele entrava de novo, mas ele cismou de ficar em cima da cama da Natasha. Lembra, Natasha? O gatinho que apareceu ali. Aí eu falava, Natasha, tira ele, bota ele lá de fora do portão. A Natasha minha botava ele aqui fora. Pois ele ia pelo cantinho. Quando a Natasha via, estava ele lá de novo em cima da cama de cima. Ele não queria sair da cama da Natasha e deu. Aí eu falei, tive uma ideia. Falei, Nico, você vai botar lá do outro lado de fora do portão e você vai botar o bicho, se deixar, ele arruma até a inimizade, gente. Assim, se o diabo usar ele, ele arruma até a inimizade. Eu falei, tu vai botar uma tal embaixo do portão para ele não entrar. Mas esse gato não era nosso. Ele veio aqui da rua e se embocou. Quando a Natasha veio, aí a irmã veio botar, aí agora, mano, a mulher e o garotinho chatearam comigo. Eu falei, por quê? Porque quando eu fui botar lá do lado de fora do portão, fui botar a tal, não sei como é que pode as pessoas ficam abandonando os gatos na rua. Ela pensou que o gato era nossa. Ela pensou o quê? Que o gato era nosso, que a irmã estava chotando o gato. Mas nada, o gato não era nosso. O gato se morre. E o gato
sai daqui muito tarde. Você está entendendo? Se deixar, usa até o bicho, irmão. Tu botou seu frango lá em cima da pia, cadê? Você está procurando, só tem praxe. Hã? E arruma inimizade, tá? Dentro de casa. Que às vezes o marido fica chateado, briga com você por causa do gato. Às vezes é vizinho. Eu já vi vizinho querer matar o outro porque o gato do vizinho pulava pela janela para pegar a carne dos outros. Entendeu? Às vezes faz até o casal brigar. Eu tinha um gato lá em casa que eu tive problema com meu marido por causa daquele gato. Eu e meu marido, a gente começou a se desentender. Por quê? Porque esse gato, ele cresceu desde pequenininho. Ele pegou a mania de subir em cima da pia. E o que ele fazia? Queria, se deixasse restinho de comida, ele comia no prato, lambia os pratos. E o gato come o quê? Lá de fora comia rato. Aí meu marido começou, não, vai ter que dar um jeito nesse gato, porcaria, ele se lambe. Não, eles ficam se lambendo, porque eles estão no boi, né? Eles se lambem, comem rato, comem barata, e vai lá, lambe o nosso prato. Aí eu começou a ter um montão de problema. Aí eu, não pode deixar que eu vou dar um jeito. Eu orando, mas o gato não se convertia de jeito nenhum. O gato não se convertia de jeito nenhum, gente. Até que um dia foi. Aí o que aconteceu? Meu marido não aguentou mais. Meu marido e meu filho pegaram o gato escondido de mim e levou para o trabalho dele, que lá tinha tipo um santuário de gato. Porque o cara lá acreditava que não sei o que dos ancestrais lá viviam os gatos, então ele não gostava de matar nem deixar os gatos na rua. Aí levou ele para lá e eu não sabia. Quando eu soube que ele tinha levado o gato, eu fiquei brava e a gente brigou sério. O gato estava fazendo uma separação. O gato dentro de casa. Eu falei, caralho. Mas aí depois eu orei direitinho. Eu falei, quer saber? Melhor abrir mão do gato que do meu marido. Entendeu? Que daqui a pouco a gente vai acabar separando por causa desse gato. Aí eu abri mão do gato. Ele lambia tudo. Aí meu marido, que nojento, que ele come barata, ele come rato, ele se lambe as partes íntimas dele, ele fica lá no prato. Ele tinha essa mania. Eu falei, não dá não. Esquece, deixa o gato pra lá. Ou era o gato ou meu marido. Aí eu falei, não deixa. E realmente era nojento mesmo, entendeu? Eu tentei tirar aquela mania dele, botei pimenta nos pratos, mas não adiantou. Ele é com pimenta com bosta. Acho que ele gostava de uma pimentinha. Ele não se converteu, acabou sendo banido. Não sei nem se ele tá vivo, mas o gatinho preto e branco, tu lembra? Caraca, não, deu uma guerra dentro de casa, um contra o outro. Todo mundo lá jogando um contra o outro, por causa daquele gato. Coisa séria. E o meu filho, mesmo, mãe, porcaria, esse gato dentro de casa. O Igor sempre foi assim, meio. Não é aquele coisa não, que ele é homem, mas o Igor sempre foi assim, nem enjoadinho, negócio de higiene. O Igor é limpinho, ele é homem, mas ele não é uma coisinha de higiene. Quando não tem higiene, ele fala pra caralho, não, é porcaria também, esse gato. Aí não consegue comer dentro de casa. Ele diz, eu vou fazer lanche na rua. Aí ele saiu, eu vou fazer lanche na rua. Gente, o gato botou minha vida de cabeça pra baixo. Depois eu entendi que o diabo tá nesse gato. Ele tá querendo fazer de cabeça dentro de casa. Aí, pessoal, vamos lá. Ele disse aqui, ó, lá no Mateus, no João 15. Bom dia, João, pai. No João 15. Lá no João 15, versículo 4. Achar ali? João 15, 4. Ele está dizendo assim, ó. Estai, pois, não está em mim, não é isso? Para você estar na palavra. E eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, é assim também vós, se não estiveres em mim. Vamos dar uma paradinha aqui? A gente tem que permanecer
na palavra com Jesus. A gente não pode se afastar da palavra. Por quê? Porque a vara, ele está dando um exemplo aqui da figueira. Se você cortar o galinho da figueira, da videira, ela não dá mais fruto. Cortou, acabou. Você desligou o galho da árvore. Não vai dar mais fruto. Para dar fruto, o galho tem que estar ligado na árvore. Que é a árvore que é a vida daquele galinho, entendeu? Assim somos nós. Para a gente vencer na vida, para a gente conseguir, para as coisas dar certo, a gente tem que estar ligado a Jesus, que é a palavra de Deus. Se a gente desligar da palavra, já era. Porque é Ele que faz tudo dar certo na nossa vida. Eu não vou mais adiante, porque a gente já encerrou aqui. Mas Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então para você vencer, para você continuar dando fruto, para você continuar vencendo, você tem que estar ligado a Jesus. Porque quando Ele fala, está em mim, você está na palavra. E a palavra em você. Você tem que estar ligado à palavra. Estai, pois, em mim. Porque da vara de si mesmo, sozinho não pode dar fruto. Você sozinho, você não consegue vencer. Você não consegue a libertação da sua família, você não consegue prosperar, você não consegue vencer. Até vai iludindo que parece que consegue, mas não consegue, porque você está desligado da árvore. Você está desligado do seu Criador, você está desligado de Jesus. Mas se você permanecer nele, ele diz que permanece em mim, esse dá muito fruto. Aí você vai conseguir, você vai dar a volta por cima, você vai vencer, porque você está ligado na videira, na palavra. Glória a Deus. Então, e pastor, o que significa isso? A gente tem que ser perseverante. Eu já falei, o diabo faz de tudo para você não vir para a igreja. Mas por quê? Para ele quer manter você desligado da palavra. Entendeu? Ah, mas eu já oro em casa. Irmão, orar é uma coisa, ouvir a palavra é outra diferente. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Você tem que alimentar o seu espírito. Você precisa de uma coisa chamada fé, e não é uma fé intelectual, aquela que você acredita que vai dar certo. Não. Você precisa de uma fé genuína, que essa fé nasce no seu coração quando você ouve a palavra. A Bíblia diz o seguinte, lá em Romanos 10, né? Versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé só vem quando você ouve. Entendeu? Aí nasce aquela fé. E você precisa dessa fé. É do tamanhozinho de um grão de mostarda. Você já crê? Então a vida vai começar a mudar. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela é uma coisa que funciona assim. Eu orar por você, eu posso orar por você, te ajudar em oração. Mas a fé, eu não posso ter fé por você. Eu posso te ajudar em oração. Mas a fé, você tem que ter a sua fé. A fé é individual, cada um tem que ter a sua. Você tem que buscar essa fé ouvindo. E a fé não vem quando você lê a Bíblia. A fé não vem quando você ora. Você tem que orar, mas a fé não vem quando você ora. A fé só vem quando você ouve a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Pastor, mas por que quando eu só leio a Bíblia não vem? Porque, irmão, a palavra de Deus, ela nasce a fé, porque Jesus, ele disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar é diferente de ler. Jesus não falou assim, lê a palavra. Não, ele falou pregar. E o que é pregar? O Espírito Santo vai usar aquele pregador com dom. Existe dom de pregar, dom da palavra, dom de profecias. Está lá no livro de Romanos, o 1 Coríntios, né? Coisa assim. Isso é um dom de Deus. Deus põe uma unção lá sobre o pregador, que o Espírito Santo de Deus vai usar ele para pregar a palavra. O que é pregar? Significa fixar. Entendeu? A palavra ela é fixada em você. Tanto é que você, quando você vem na igreja, você passa, do nada você está andando tudo, mas você lembra do que você foi ensinado. A palavra fica em você. Eu falei com uma irmã um tempo atrás aí, ela não é daqui não, mas eu fiz uma oração por ela, ela foi curada, mas ficou um trocinho ainda lá, porque não estava legal nela. Eu falei, irmã, Deus não faz nada pela metade.
Se ele te curou até aqui, ele vai completar. Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para terminar. Então, eu acredito que passou um tempão. A mulher, depois ela foi curada, ela mandou mensagem para mim: pastora, graças a Deus eu estou bem. É como a senhora disse mesmo, que Deus não faz nada pela metade. Eu fiquei pensando, tá vendo? O que é fixar? Ela não esqueceu. O tempo que eu falei isso para ela, ela mesmo falou. É como a senhora disse, que Deus não faz nada, ficou preso nela a palavra, foi pregado nela, entendeu? Então isso aí, a fé, ela vem quando você ouve. E eu posso te ajudar em oração, mas eu não posso ter fé com você. Isso você tem que se alimentar o seu espírito com a palavra para você ter fé. Quer ver um exemplo? Juliana está aqui na igreja e você sabe, eu tomo café. Aí vamos supor que a Juliana não tenha tomado café. Poxa, pastor, estou cheio de fome, Júlio. E o Gil pode ficar tranquilo. Eu vou para casa agora, eu vou tomar café por mim e por você. Vai te encher? Se eu tomar café por você, vai te alimentar? Eu tenho que tomar o meu café, ela tem que tomar o dela. Eu arrumo um café para ela, alguma coisa, mas eu comer no lugar dela não vai adiantar. Então, fé é assim. Eu posso te ajudar em oração, mas fé você tem que estar ligado à palavra para você ter fé e vencer. Glória a Deus. Amém? Então, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Pega aí sua água, seu sabonete, seu sal, tudo que tem direito, e vamos ficar no céu. Amém? Glória a Deus. A mesma coisa é a saúde. Jesus Cristo já te deu saúde, gente. Amém? Pelas feridas de Jesus, você já foi sarado. Você não tem que andar carregando um troço que Jesus já carregou, não. Ele já fez isso por você. Glória a Deus. Vale a pena você servir a Deus. Não deixe o diabo te enganar. O diabo é cheio de coisa. Não está adiantando nada você na igreja. Você foi lá com a mesma coisa. Mentira. Você vai ficar caindo nessa até quando? Depende. Vai nessa não. Você tem que chutar ele para o lado. Tá? Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu vou conseguir. E a gente vai indo à frente. Glória a Deus. Amém? É impossível que Deus minta, pessoal. Não deixe o maligno botar dúvida, incredulidade no seu coração, não. Quando você vem para a igreja, ele põe todas as coisas no teu coração. Eu ia para a igreja, às vezes eu estava sentada lá, o diabo aqui, tá vendo? Ninguém gosta de você aqui. O diabo fazia cada coisa. Você não acredita aqui. Ninguém gosta de você aqui dentro. Você está pensando, pessoal? Principalmente que eu vim lá do mundão. Você está pensando como é que eu cheguei na igreja? Lembra como é que eu cheguei na igreja? Tinha dia que eu chegava na igreja, de tomara que caia, vestidinho desse tamanho, na igreja, não passou conta. Cheio de pinça, cheio de tatuagem, cheio de gíria. É assim que eu cheguei na igreja. Eu sentava lá e para mim estava tudo certo. Entendeu? Tomara que caia, ajeitando o peito. Graças a Deus que os irmãos me aceitaram, me amaram, oraram por mim. Eu cheguei assim, sem gíria. Aí tinha hora que o diabo falava, tá vendo? Tá todo mundo te reparando lá. Seu jeito aí, ó. A pessoa que os outros gostam de você, gosta nada, tá todo mundo te reparando. Aí as irmãs iam olhar para mim e rir assim, tá reparando a tua roupa. Ele fazia de tudo para me tirar da igreja, gente, era terrível. Depois o diabo botou na minha cabeça que o pastor não gostava de mim. Não funcionou isso aí. Por quê? Porque eu ficava sentada lá atrás. Aí o pessoal ia lá, paz, pastor, paz, mas eu parecia um bicho do mato. Porque eu sentava lá, eu não queria. Eu não estava acostumada com aquele ambiente. Né? Eu não sabia nem falar direito, eu falava cheio de gíria, aquela coisa toda, e aí, qual é? E o pessoal lá, a paz do Senhor, eu falava, entendeu? Como eu vou falar que esse povo, parece que eu sou do Flamengo,
chamei a atenção do outro. Aí eu ficava lá, igual um bicho do mato lá atrás. E o pessoal ia lá, o pastor ficava na frente, pastor, pai. Aí todo mundo abraçava o pastor, Pai do Senhor e tal. E aí eu ficava sentada lá e o diabo lá, tá vendo? Você é pobre, tem nada, drogada, não tem um centavo no bolso. Você, o pastor, nem fala direito. O diabo ficava assim. Aí, mas por incrível que pareça, Deus, que sabia o meu pensamento, usava certinho o pastor para falar o que estava acontecendo. Aí ele, pode ver que ele fala com todo mundo, menos com você. Irmão, na hora que o diabo falou isso, o pastor, oi Fabi, vem cá Fabi. Eu falei, na hora que o diabo falou isso. Aí veio aqui na minha cabeça, olha lá, tá vendo? Não é nada disso. O pastor falando com você normal. Eu não entendia que ainda não entendia que aquilo tudo era o diabo, para ver se me tirava da igreja. Entendeu? Uma vez eu passei perto do pastor. A paz, pastor. O pastor estava conversando, estava distraído. O demônio enfiou na minha cabeça que o pastor não falava comigo direito. Lá, te deixou falando sozinho. Sério, o diabo era terrível. Se eu fosse você, nem ia mais para sua igreja. O diabo cruz credo, está amarrado, deixar a pessoa falando sozinha. Só porque você é mais humilde aqui dentro da igreja, porque eu não tinha nada, né? Era miserável. Só porque você é mais humilde, deixou você falando sozinho. Aí tá. Fiquei lá no culto. No outro dia eu passei perto do pastor. E o pastor falou comigo, eu não ouvi. Aí quando eu estava lá embaixo, ele ainda brincou comigo. Ele, tu tá metida, menina, que não sei o quê. Eu falei, o que foi, pastor? Não fala mais com os outros, não, né? Aí eu falei, pastor, mas o senhor falou comigo? Ele, por quê? Eu tô um tempão aqui, Fabi, você passou. Que nessa? Falei, pastor, me perdoa, eu não ouvi o senhor falar comigo. Aí veio aquilo na minha mente, tá vendo, Fabiana? Isso acontece com qualquer um. Você estava revoltada porque o pastor não te ouviu, porque ele estava distraído. Aí, você também não fez o mesmo com ele? E aí eu fui aprendendo que aquela voz ali era do maligno, era para me tirar da igreja. Entendeu? Eu fui aprendendo, o diabo está fazendo tudo para me tirar daqui de qualquer jeito. Ele caça mesmo. Mas engraçado que Deus sempre cortava, sabe? Tudo que ele botava na minha cabeça, Deus ia lá e mostrava que era diferente. Aí eu fui aprendendo a lidar com o enganador, o pai da mentira, entendeu? É isso, então você não pode acreditar nele, você tem que ficar firme. Glória a Deus. Então vamos orar então, no nome de Jesus. A mesma coisa é a pessoa incrédula. Eu vou sair da igreja porque o pastor prega, mas nem todo mundo obedece a palavra. Irmão, esquece todo mundo, olha para você e para Deus. Eu sentava assim na cadeira na frente, o pastor estava pregando que Jesus ia levando nossas doenças, nossa enfermidade e tal. Aí quando o pastor acabava de pregar, às vezes a pessoa que estava do meu lado, é cheio de dor aqui, o pastor tinha acabado de orar. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu já estou aqui alguns anos, mas eu estou cheio de doença. Aí eu ficava olhando, eu nova convertida, eu falava assim, mas o pastor acabou de pregar, você não é nada, hoje em dia eu sei que aquilo era o diabo, gente. Estava usando a pessoa para tipo assim, eu achar que não adianta nada então, o pastor está pregando, não está enferrada, mas nada, isso é a fé de cada uma, porque a pessoa não crê, não significa que você não vai crer. E você não tem que dar ouvido a isso, porque às vezes o demônio usa pessoas que é para desanimar a sua fé. A pessoa não está ali porque ela vai se converter, ela não é um trigo. O joio e trigo crescem juntos. Pastor, o que é o trigo? O trigo são aqueles escolhidos de Deus mesmo, que é para ir para o céu. Jesus escolheu você. E existe o joio, que é aquela pessoa que ela não vai para o céu. Ela só sai infiltrada, usada dentro da igreja para tirar aqueles que são de Deus. Então você tem que ficar atento com isso. Por isso que eu falava, não, quer saber, essa mulher está falando isso aí, mas eu vou ficar com o que o pastor pregou. E aí eu fui olhando para Jesus. Se você for olhar para o homem, você vai cair, o homem é falho. Olha para ele. Glória a Deus. Então vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Nós recebemos aqui, ó Pai, a Sua palavra. E agora,
nós sabemos que o Senhor confirma a sua palavra. Por isso nós viemos em nome de Jesus, ó Pai, primeiramente, que a gente aprendeu a fazer aqui hoje, é confessar os nossos erros. Em nome de Jesus, nós te pedimos o seu perdão por cada pecado, às vezes cometidos por palavras, por atitude, por omissão, por pensamentos, consciente e inconscientemente. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha perdoar todos aqueles que um dia pecaram contra nós. E também nós os perdoamos e abençoamos. E eu venho, ó Pai, a favor dessa pessoa que está passando por problemas no seu casamento, na prosperidade. É a salvação da família, é a mudança, no espírito. Essa pessoa quer mudar, ela quer ser diferente. Essa pessoa que está sendo atacada aí por um espírito de enfermidade, que isso não pertence a ela. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos que o Senhor venha operar o milagre na vida dessas pessoas. E eu, como ministra do seu altar, estou amarrando, paralisando e expulsando todo mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, em nome de Jesus. Sai da casa dessa pessoa, sai do casamento, solta os filhos, solta a prosperidade, sai da vida dessas pessoas. Eu estou amarrando, paralisando, expulsando em nome de Jesus. E também te ordeno que saia agora da saúde dessa pessoa, porque pelas feridas de Jesus, ela já foi sarada. Pega o seu mal e sai. Leva a doença, pega o sintoma, vai embora e não volta mais em nome de Jesus. Pai, eu estou consagrando, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa. Deus, essa causa da justiça, essa dívida que essa pessoa tem, ou essas dívidas. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor põe o seu poder, que destrói toda doença, dívida, problema. Deus, tudo aquilo que vem para tentar destruir essa pessoa e a vida dela, que seja destruída em nome de Jesus. Seu poder, que despedaça todo jugo, venha ser colocado nessa água, nesse sal, nesse sabonete. Toda pessoa da casa, parente que tomar, sejam libertos. Em nome de Jesus. E graças a Deus. E quem trouxe aí para dízimo, oferta, o Senhor também venha receber, que é teu, e o Senhor venha abençoar, prosperar. Em nome de Jesus, cubra, Pai, com teu manto sagrado, e leve em paz em nome de Jesus, e todos aqui do Face, do YouTube, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Deus abençoe, só um minutinho. Deus abençoe o pessoal do Face, do YouTube, e até mais tarde, em nome de Jesus. Lembrando, pessoal, que o culto, os nossos cultos aqui mudaram de horário, tá? Mudou de horário, agora é às 7 horas da noite, 19 horas. Era 6 horas, a gente botou para 19 horas, porque a maioria das pessoas que vêm à noite trabalham e já chegam 7 horas, 7 e pouco, então, e outras também tem que pegar filhos na escola 5 horas, e 6 horas estava meio ruimzinho o pessoal chegar, a gente passando para 19 horas. Glória a Deus, amém? Então Deus abençoe aí, pessoal.